Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seitonoi. Um modo feliz de viver. O agora pode não lhe parecer tão importante. Afinal de contas, você terá tantos outros agora para aproveitar, não é mesmo? Este modo de pensar é a forma mais rápida de você perder tempo e vida. Qualquer momento é oportuno para agir, conforme vai nos explicar hoje em sua palestra o preletor Milton Yuki. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Depois eu faço. Podemos deixar para amanhã? Tempo perdido é morte em capítulos. Seu próprio cortejo fúnebre em suaves prestações. Vivo é aquele que exercita seu potencial com força total, pois sabe que qualquer momento é oportuno para agir. Com vocês, a palestra do preletor Milton Yuki. Bom, nós vamos falar agora sobre qualquer momento é oportuno para agir. O que significa oportunidade para agir? Agir para fazer o quê? Tcharam! O que será? Nós vamos usar como tema, como livro, texto, para esse tema, A Verdade, volume 2. A Verdade, volume 2. Esse livro é um livro que dá algumas dicas bastante interessantes de como você coloca em prática
a filosofia, a verdade no seu dia a dia, para construir o paraíso aqui e agora. Porque a Seichonoye é uma filosofia de vida extremamente pragmática. Você coloca em prática nesta vida e aí você vai poder colher resultados ainda nesta vida. Então aquela questão do paraíso ou do inferno depende do nosso estado de espírito, depende do nosso pensamento, depende da nossa mente. E tudo começa com o pensamento. Quem tem bons pensamentos vai atrair coisas boas. Quem tem pensamento negativo vai atrair coisas negativas. Então, começa no tipo de pensamento que nós possuímos. E quando a gente diz, para realizar uma boa ação, antes de mais nada, é preciso ter o quê? Bons pensamentos. Quem tem um monte de pensamentos negativos, não vai praticar boas ações, não é verdade? Então nós começamos com bons pensamentos. E para ter bons pensamentos, o que nós precisamos? É de ler sempre bons livros, né? Na hora que você lê bons livros, você vai ter sempre bons pensamentos. A maldição sempre se volta contra o amaldiçoador. Vocês já ouviram essa história? Ou que o feitiço volta contra o feiticeiro. Um projétil, antes de ser disparado, antes de atingir a vítima, atingiu o cartucho, destruiu o próprio cartucho. Então, quando alguém quer amaldiçoar alguém, fica com ódio, raiva, rancor, começa a amaldiçoar alguém, a primeira pessoa prejudicada é ela própria. Só que a maioria das pessoas não sabem disso, né? Por isso que vocês que estão aqui assistindo essa palestra, você que está em casa assistindo esse programa, são pessoas privilegiadas, são pessoas de sorte, porque vocês, ao conhecerem a filosofia da Seichonoye, ao conhecerem a verdade, vocês vão poder utilizar, colocar em prática essa verdade e construir uma vida melhor, uma vida de sucesso, uma vida de suprema felicidade. Não importa se você é pobre ou se é rico, se você é gordo, se você é magro, se você é forte ou se é fraco, não importa a sua atual situação, você pode agora, nesse momento, a praticar boas ações. Tem gente que diz, não, quando melhorar minha situação, aí eu vou ajudar os outros. Quando melhorar minha situação, eu vou, então, praticar essas boas ações. Quando eu ficar mais velho, ficar com mais experiência, quando tiver mais estabilidade, quando tiver mais saúde. E as pessoas estão adiando esta oportunidade de colocar em prática essas boas ações. Tudo isso não passa de quê? Desculpas, pretextos. Então não importa a sua atual situação. Mesmo você que está em casa assistindo, se você está numa situação não muito boa, isso não serve de desculpa para você não praticar boas ações. Que nós estamos falando aqui, como construir uma vida de plena felicidade, de plena alegria, para você ter uma vida radiante. Isso começa com essa predisposição para você praticar boas ações, para ajudar outras pessoas. Mas tem gente que fala, mas eu sou pobre, eu não tenho posse, não tenho como ajudar outras pessoas. Quando a gente diz ajudar outras pessoas, nós não estamos falando em ajudar em termos financeiros, de dar dinheiro. Não é isso. Apenas, olha, se você transmite bons pensamentos, boas vibrações, isso também é uma boa ação. Quando você pega
ônibus, metrô, você vai trabalhar, né? Você pegou um transporte coletivo, ao invés de ficar lá, poxa, que aperto e tal, né? Você olha para as pessoas e fica abençoando as pessoas, fica mentalizando que Deus abençoe e proteja todas essas pessoas, que Deus dê felicidade a todas essas pessoas. Quem que faz isso? Você faz isso? Parabéns, que maravilha. Então, quando você, ao encontrar com alguém, mentaliza que Deus dê felicidade a esta pessoa, que Deus abençoe essa pessoa. Por exemplo, hoje de manhã, quando eu acordei, fui fazer a minha meditação Shinsokan, eu fiquei mentalizando que Deus abençoe, proteja e dê bastante felicidade, prosperidade, alegria para as pessoas que vão estar assistindo esta conferência, as pessoas que estão lá em casa assistindo esse programa. Então fiquei mentalizando para que Deus abençoasse todos vocês, que mandasse um monte de vibrações positivas, para que vocês encontrem o caminho da felicidade, da prosperidade, da alegria. Então vocês podem, cada um de vocês, fazer esse tipo de prática. Quando você estiver dirigindo no trânsito, vai mentalizando que Deus abençoe e proteja todos os motoristas, todos os carros. Quando você está dentro do ônibus, no metrô, vai também mentalizando isso. Quando você está assistindo um programa de televisão, às vezes você vê imagens de povos sofrendo, ou pessoas sofrendo, porque teve um terremoto, ou teve um furacão, ou alguma coisa, né, um atentado terrorista. Ao invés da gente ficar assistindo passivamente, vamos emitir vibrações de amor, de proteção. Vamos pedir a Deus que abençoe e proteja aquelas pessoas. Vamos sempre adotar uma atitude proativa, uma atitude de ajudar outras pessoas, de mentalizar coisas boas para abençoar outras pessoas. Aí vocês vão perceber como a vida de vocês começa a mudar para melhor. E isso não custa nada, ninguém vai ficar mais pobre, ninguém vai ficar mais infeliz, porque está desejando boa sorte e felicidade para outras pessoas. Não é verdade? Pelo contrário, quando você está emitindo vibrações positivas, abençoando outras pessoas, vocês vão receber isso em dobro. Então quem amaldiçoa outras pessoas vai ser amaldiçoado. Quem deseja coisas boas para outras pessoas vai receber coisas boas. E assim vocês vão perceber como é fácil ser feliz. Basta vocês tomarem uma decisão aqui agora, que a partir de hoje eu vou praticar boas ações todos os dias sem falta. Vamos fazer isso? Você que está em casa assistindo o programa, também vamos decidir de, a partir de agora, colocar em prática para valer essas boas ações. Quem não tem dinheiro para dar, quem não tem coisas materiais para dar, envie pensamentos positivos para as pessoas. A oração, a gente fala em oração, em fé, e geralmente essa questão de fé, as pessoas imaginam que é algo que está ligado a uma questão religiosa, uma coisa do além, né? Fica ligado àquelas coisas assim muito abstratas. Mas a questão da fé, ou a fé religiosa, nada mais é do que uma concentração mental, nada mais é do que uma força mental. É você acreditar em algo que ainda não existe. Isso é fé. Não é algo do além, aquela coisa que ninguém entende. É uma força mental. Então faça do seu dia a dia um dia de orações. Quando você estiver indo trabalhar, você já vai abençoando as pessoas que você vai encontrando no caminho. Quando chega no trabalho, já abençoa as pessoas do seu trabalho. Quando você acorda de manhã lá em casa, abençoe toda a família.
Esse abençoar é desejar sinceramente do seu coração felicidade, prosperidade para as pessoas. Experimentem fazer isso. Vocês vão ver como a vida da gente começa a melhorar. Parece que o mundo começa a sorrir para você. Comecem a trabalhar primeiro mentalmente. E aí vamos agir. E não vamos esperar o melhor momento, não vamos esperar ficar mais rico, não vamos esperar ficar com a situação mais estável, não vamos esperar crescer espiritualmente, não vamos esperar, ou seja, não vamos mais dar desculpas, vamos decidir colocar em prática aqui agora essa ação de ajudar o próximo, ação de beneficiar o próximo, e com isso construir uma vida melhor. Lá no Japão, neste livro, Mestre Masaharu Taniguchi, ele conta a história de um famoso, que depois se tornou um famoso monge, o monge de nome Morita. Ele ficou muito famoso. E a história diz o seguinte, que muitos anos atrás, o chefe lá do mosteiro ouviu o bater do sino. Sabe quando bate o sino com um som puro, límpido, aquele som que parece que toca profundamente as pessoas? Aí o chefe daquele mosteiro mandou chamar a pessoa que estava batendo o sino. Aí apareceu um jovem. Aí ele perguntou: meu jovem, você está batendo o sino muito bem, com que tipo de sentimento você está batendo o sino? Aí esse jovem falou: quando eu saí lá da minha cidade, lá do interior, a minha mãe me ensinou o seguinte: toda vez que a gente fosse fazer algo, a gente devia fazer com sentimento de gratidão e mentalizar muita felicidade, prosperidade para as pessoas. Então, quando eu bato o meu sino aqui, eu abençoo todas as pessoas que estão ouvindo esse sino. Por isso que o som saía límpido, cristalino, maravilhoso. Porque quem batia o sino, batia com aquele sentimento. E nesse livro também conta a história de um grande pensador, iluminador dos Estados Unidos. Ele viajou para a costa oeste dos Estados Unidos e chegou no hotel. Aí quando ele entrou no quarto do hotel, ele sentiu uma vibração muito gostosa, sentiu-se bem, sentiu uma coisa diferente naquele quarto daquele hotel. Aí ele comentou isso com a camareira. Aí a camareira falou: olha, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Quando eu estou arrumando aqui esse quarto, eu faço com um sentimento de gratidão muito grande, porque graças ao trabalho que eu tenho aqui, eu posso manter minha família, eu tenho o meu sustento. Então, quando eu estou dobrando a cama, estou arrumando a cama, estou limpando o banheiro, eu estou agradecendo e estou abençoando os clientes que vêm frequentar este quarto. Com esse sentimento, ela fazia o trabalho. E esse pensador, né, ele, por ter muita sensibilidade, ele captou aquele tipo de vibração. Vocês, quando fazem o seu trabalho, com que tipo de pensamento você faz? Você que está assistindo o programa, quando você, dona de casa, está fazendo a comida, como é que você faz? Com que sentimento você faz? Tem um preletor da Seichonoye que foi convidado para jantar na casa de amigos. Aí ele foi jantar e de repente ele perguntou para o casal que o recepcionou: escuta, vocês estão brigados? Aí os dois levaram um susto. Mas como é que você sabe? A comida está um pouco salgada. Mas como é que você sabe? Porque quando o casal está em desarmonia, provavelmente quando a esposa foi preparar o jantar, ela estava com
ressentimento, não estava legal, e isso interfere nas coisas que ela faz. E o preletor da Seitonê imediatamente captou aquela situação. Então, quando vocês estão fazendo a comida, se você fizer com sentimento de amor, pode ser aquela comida mais simples, arroz, feijão e ovo frito, ou fazendo só aquele miojo lamen, né? Pode ser a comida mais simples, mas se você faz com sentimento de amor, com gratidão, vai ser uma comida gostosa. Em contrapartida, se você servir caviar, lagosta, mas se tiver muita briga, desarmonia em casa, não vai ter aquele sabor, não vai ter aquele gosto. Você que trabalha com comércio, quando você está ali trabalhando, com que sentimento você está trabalhando? Você está agradecendo a mercadoria, está agradecendo aos funcionários, está agradecendo aos clientes? Se você estiver sempre agradecendo e mentalizando, o cliente que adquirir essa mercadoria vai se tornar muito feliz, essa mercadoria vai ser muito útil para o cliente, com certeza esta loja vai prosperar. Não é verdade? Tem muitas pessoas da Seitonê, tem muitos empresários, comerciantes da Seitonê que estão prosperando muito, muito, muito. E esse é o segredo. Ele está agradecendo os funcionários, está sempre agradecendo a mercadoria, os produtos estão na prateleira. Antes de abrir a loja, ele já agradece aos produtos e mentaliza que Deus abençoe todos os meus clientes, e os clientes que adquirirem essas mercadorias vão se tornar muito felizes e vão voltar aqui inúmeras vezes. E não dá outra. A loja começa a prosperar cada vez mais. A loja começa a vender cada vez mais, a atrair mais clientes, bons funcionários, bons fornecedores. Então você vai impregnar a sua atividade profissional com pensamento sempre positivo, está sempre abençoando. Aí você vai ver como você vai prosperar. Em qualquer atividade, quando vocês forem fazer algum trabalho, faça com sentimento de amor, mentaliza para que aquelas pessoas que vão ser beneficiadas com o seu trabalho sejam felizes. Você que mexe com venda de imóveis, você que quer vender algum imóvel, quer vender um carro, quer vender alguma coisa, ao invés de ficar com aquele apego, não quero vender, mas por outro lado eu preciso vender, pessoas que ficam nesse dilema acabam não conseguindo vender. Então não tem que se apegar, você tem que mentalizar que Deus abençoe e proteja as pessoas que vão adquirir esse produto, esta casa, esse carro, enfim, e mentaliza para que Deus indique alguém que vai adquirir aquele produto e que vai se tornar muito feliz. Aí rapidamente vai aparecer algum comprador que vai comprar, vai pagar à vista e não vai dar aquele cheque sem fundo, né? E com isso você vai prosperar cada vez mais. Tudo depende da atitude mental. Tem gente que já começa o dia pensando, poxa vida, né? Hoje tem que trabalhar, enfrentar aquele chefe chato, aquela secretária chata, tem que enfrentar aquela pessoa chata, tem que pegar o trânsito, tudo congestionado, e depois essa violência urbana, a pessoa já vai enchendo tanta carga negativa, que chega lá no trabalho já como um derrotado. Como é que vai prosperar? Como é que vai para frente assim? Não tem como. Segunda-feira, por exemplo, segunda-feira é o melhor dia da semana, tem que começar assim, radiante. Tem gente, ai meu Deus, segunda-feira, puxa vida, né? E já começa semana mal. Segunda-feira é o melhor dia da semana, fica mais longe da outra segunda. Então tem que agradecer, né? Então nós, para sermos plenamente felizes, para atingirmos a suprema felicidade, o segredo é muito simples, gente.
trabalhar com sentimento de gratidão. Tudo que vocês forem fazer, faça com sentimento de gratidão. Agradeça. Procure agradecer sempre. No dia que você tiver com um problema daqueles bem complicados, e você que está assistindo o programa não consegue dormir, que está com insônia, porque está com um problema que parece ser, não tem capacidade para resolver, que está acordado até essa hora, comece a agradecer. Obrigado, 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 obrigado. Lá, 1.000, 2.000, 3.000 vezes por dia, vai agradecendo. Agradeça. Que quando você agradece, cria uma vibração tão positiva dentro de você, e essas vibrações vão atrair coisas positivas, vão aparecer pessoas, vão aparecer ideias, vão aparecer situações que vão ajudar a resolver aquele problema. Então, mesmo aquele problema que parece ser intransponível, através do agradecimento aparecerá com certeza a solução. Então, a primeira coisa, sentimento de gratidão, ok? Segunda coisa, faça todos os dias alguém feliz. Pratique o bem todos os dias sem falta, pelo menos 10 vezes por dia. Experimentem fazer isso. Pratique boas ações, pelo menos 10 vezes por dia, lá em casa, no trabalho, no trânsito. Quando você pratica uma boa ação, existe aquela lei da ação e da reação, da causa e efeito. Quando você pratica uma coisa boa, você lançou uma coisa boa no universo, e depois essa coisa boa vai voltar para você. Agora, não faça a prática da boa ação esperando algo em troca, porque isso já entra no lado do comércio. Faça isso espontaneamente. Faça isso sem interesse de receber de volta. Faça isso com um sentimento de amor, de ajudar o próximo. Aí você vai ver como as coisas começam a melhorar. Ok? E para a gente ir encerrando, vamos todos repetir comigo a oração do vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu sou Espírito. Eu sou eterno. Eu sou indestrutível. Eu sou inatingível. Eu sou imortal. Eu sou um vencedor. Onde quer que eu vá, vencerei infalivelmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim vamos encerrando a minha participação. Estarei orando sinceramente pela felicidade e prosperidade de todos vocês que estão aqui assistindo, vocês que estão lá em casa. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, para que vocês tenham uma vida cada vez mais radiante, cheia de alegria, felicidade, prosperidade e saúde. Obrigado, muito obrigado. Elevemo-nos os nossos pensamentos a Deus por intermédio desta oração. Oração para louvar a Deus. Deus, muito obrigado. A vida das flores se originou da vida de Deus. A vida dos pássaros se originou da vida de Deus. O céu, depois da chuva, se tornou límpido e azul, e o ar se torna puro e refrescante. Que meu coração seja puro como o céu azul, que eu possa viver uma vida tão bela como as flores. Neste momento, assim como os pássaros,
canto hinos de alegria e de louvor a Deus. Muito obrigado. Você prestigiou o programa Seichonoye? Um modo feliz de viver. Muito obrigado.